Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A frase de Monteiro Lobato é o nosso convite para você. Está no ar o Clube do Livro, aqui no Educação. Minhas convidadas são a escritora Juliana Lessa, a escritora, designer e ilustradora Luciana Peralva e a professora Tânia Regina Pinto de Almeida, que também é mestre em letras. Letras, Tânia? Isso. Falei certo. Mas vamos começar aqui com a Juliana. Juliana, você escreveu um livro inspirada numa situação que você viveu. Eu tenho diabetes tipo 1, mas eu já fui diagnosticada adulta. E o diabetes tipo 1 já foi conhecido como diabetes infanto-juvenil, porque os maiores casos eram com crianças e adolescentes. A partir do meu diagnóstico, eu acabei mergulhando nesse mundo da educação em diabetes, me informando, acabei mudando inclusive minha área de trabalho por causa disso. E nesse meio tempo veio o pedido de uma mãe, de uma bebê diagnosticada com 1 ano e 10 meses com diabetes. No início, aquele susto da gente não conhecer a condição, não saber sobre o que aquilo reservava. E ela, preocupada com o futuro da criança, pode escolher a profissão, pode brincar, pode ter uma vida normal, num bate-papo, ela falou, cara, me ajuda a explicar para a Sofia por que ela precisa tomar insulina. Porque tem a espetadinha. Tem a espetadinha. E isso Como é que você faz parte do tratamento. No livro, para assim, tirar o medo? O livro, na verdade, eu digo que ele é um livro sobre crianças que brincam e, além de tudo, tomam insulina. Então, ele não é um livro que expõe aquela criança que só toma insulina porque ela tem diabetes e aquela ali é a única realidade dela. Ela traz a história de 2 crianças que fazem de tudo. Fazem balé, fazem judô, natação, andam de patinete. E, além de tudo, elas aplicam insulina e furam o dedinho para medir a glicemia. Isso também é parte da rotina. Então, a gente quis trazer a leveza dentro de uma condição de saúde que a gente sabe que é séria, que requer cuidado, mas que a gente também vai aprendendo que com o cuidado necessário não vai impactar em nada. Mostra a capa do seu livro ali para a câmera 2. Conta um pouquinho a história do livro. Então, a história traz a Nina e o Pedro, que são 2 crianças que se descobrem com essa função no dia a dia, de ter que tomar insulina, de ter que furar o dedinho para medir a glicemia, e eles começam a se questionar, mas o que é o diabetes? O patinete tem diabetes? Ou só eu que tenho diabetes? E aí a história vem trazendo a informação sobre o que é o diabetes, a insulina e o furo no dedo ao longo da brincadeira. Então, tem uma parte que eu acho que é muito prática, ilustrativa, assim, que é o tabuleiro de jogo, né? O que acontece com o diabetes? É quando a insulina não chega no ponto final. Então, como é que a gente traz isso, né? É como se você estivesse num jogo. O que eu preciso fazer? A gente tem a insulina, que é a chavinha que vai abrir a célula para a entrada do açúcar. Então, a gente traduziu isso um pouco na linguagem das crianças. E é tão interessante, porque quando a gente entende uma condição, quando a gente entende qualquer coisa, fica mais fácil da gente aceitar, da gente não ter tanto medo. Sim, com certeza. Para criança, principalmente. Esse produto, às vezes, é difícil. Eu tive por mim. Eu fui diagnosticada com 31 anos. Eu não sabia nada de diabetes. Na verdade, quando eu ouvi o diagnóstico da minha médica, como assim? Eu não gosto de doce, eu não como muito. Por que eu tenho diabetes? Isso não tinha nada a ver, porque eu tenho uma doença autoimune. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então você imagina uma criança que de repente vem alguém ali, fura a barriguinha dela e fura o dedinho dela e aquilo começa a se multiplicar todo dia. Por que estão fazendo isso comigo? E aí você trazer isso numa linguagem que a criança entenda, você trazer a realidade da criança para contar essa história, que é a brincadeira, que é o patinete, que é o amiguinho do lado, que é a escola, isso tira o peso daquela situação toda, que ela nem entende por que tem. Os pais, é claro, se preocupam, os responsáveis, mas a criança não entende o porquê daquilo tudo, né? E aí eu acho que é uma forma de o meu coleguinha não tem que passar por isso e eu tenho que passar. E até foi legal, porque quando a Helena me fez o pedido, isso ficou guardado, não vem de imediato um texto assim, não nasce da noite pro dia. Claro. E aí, quando finalmente nasceu o texto, que a gente teve as ilustrações da Patrícia Castro, as ilustrações são maravilhosas, que a Patrícia é madrinha da Sofia, que é uma das crianças que inspirou toda essa história,
E quando finalmente o livro foi lançado, o retorno que eu tive da Helena foi, chegou na hora certa, porque agora a Sofia me pergunta por que os amiguinhos dela da escola não precisam fazer isso e ela precisa. Caramba. Então você tem uma história que retrate a sua realidade, ajudou. Você retrata a realidade dela e ela deixa de ser diferente na escola. Ela chega e fala, olha aqui, mas tem uma história, tem um livro que conta a minha história. Olha como eu sou diferenciada. Tem até um livro sobre a minha história. A gente teve um retorno de uma amiga de uma amiga minha, que é professora de colégio municipal aqui no Rio, e tinha um aluno na sala dela com diabetes tipo 1 e ela pediu para comprar o livro pro Matheus. E daí a gente recebeu depois uma foto do Matheus segurando o livrinho com toda a turma dele, e ele falou, não sabia que tinham escrito um livro para mim. Então você muda a situação dessa criança na sala de aula. Você ressignifica exatamente. A diabetes. Exatamente. E você mostra que ele é um igual, que você tira aquela coisa do diferente, do olhar que vem, porque... Não, agora olham para ele porque tem uma história escrita por uma criança que é igual a ele. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do preconceito. Queria perguntar para a Tânia. Tânia, já teve algum aluno nessa condição? Eu tenho, mas no 9º ano, né? Como sala de leitura, você abarca todo mundo, né? Toda a escola. Ela lida muito bem com isso, né? Mas assim, no início foi uma diferença muito grande que ela não se sentiu pertencente. Ela ficava sempre isolada, né? Porque ela achava que ela tinha uma situação no 6º ano, que ela tinha um problema, que ela não ia conseguir compartilhar e conviver bem, principalmente numa escola de turno integral e tal. Então, existe uma preocupação muito grande. Então, assim, à medida que as crianças foram modificando isso, né, e foram incluindo, foi modificando esse olhar também. Então, foi feito um trabalho nesse sentido, parabéns. Né? E aí, à medida que as crianças foram aceitando, ela foi se incluindo e até conseguindo praticar o esporte, né, na medida do possível e do que ela consegue. E quando ela sente que não vai dar, professora... Aí ela vai pro cantinho, às vezes agora já é na sala mesmo. Ela pega, aplica a insulina, a gente já sabe que ela precisa. E aí não se assusta também, né? Porque nós, como não temos esse preparo, a gente se assusta, né? Porque fica muito pálida, né? A criança fica muito pálida, né? E aí eu ficava assustada, né? Nossa, será que ela tem algum problema? E aí quando a gente começou a ver que realmente isso iria melhorar, e melhorou as notas, melhorou o desempenho, ela conseguiu se pertencer, né? Se sentiu pertencente àquele grupo. Então, hoje é tranquilo. Isso é muito interessante. Eu não sabia que havia esse preconceito, tanto da parte, né, dos outros, quanto assim, até de você, poxa, eu não, né, caramba, quem sou eu nesse mundo? Eu não sabia que isso... Né? Se passava pela cabeça de pessoas com diabetes. Isso foi uma revelação para mim. Eu acho que, pro meu caso, adulta, foi diferente. Eu meio que parti do princípio de que, bom, eu tenho um tratamento, então eu tenho que seguir atrás disso. Claro, com uma adaptação, mas consciente de que existia uma... Você já tinha 31 anos? Eu tinha 31 anos. O meu medo, na verdade, era perder a liberdade de fazer as coisas que eu gosto e que eu fazia. De viajar a trabalho, de viajar de férias, de passear, de ir à praia, de tocar meu tamborim no meu bloco de carnaval. Eu tinha medo de perder essa liberdade. E eu fui entendendo que não. Que quanto mais eu me entendesse sobre a condição, conhecesse sobre aquilo e me cuidasse, mais liberdade eu teria. Só que para um adolescente que quer se enquadrar, que isso é muito diferente. Claro. Então, você conversar na escola, abrir esse espaço, os amigos chegarem junto para tentar entender, você acaba perdendo a vergonha de fazer o que você precisa fazer, porque aquilo é sobrevivência. É um tratamento e você tem que fazer aquilo, você não tem opção. Sim. Mas a gente já escutou muitos casos de adolescentes que começam a ter glicemia descompensada por vergonha. Vai lanchar com os amigos na hora do recreio, não vou medir, não vou aplicar nada, porque eles vão olhar e não quero. Então, quanto mais você levar informação, menos casos como esse você vai ter. Com certeza absoluta. Luciana, mostra o teu livro. Então, esse é o Um Devagar em Alta Velocidade. Um livro que você escreveu, você trouxe, escreveu. Ilustrei, fiz um projeto gráfico. Quer dizer, todinho seu. A gente estava falando, né, que a Juliana viu só no lançamento, né, e eu acompanhei cada passinho do livro, até porque, assim, quando a gente faz projeto gráfico, ilustração, a gente fica meio chato, assim, né, e cria com cada detalhezinho, assim. Mas, pegando o gancho aí da timidez, né, aqui o meu livro aborda muito a timidez.
A gente fala um pouco de nós mesmos, né, no livro, então, assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida, já mudei bastante. Há um tempo atrás não estaria aqui falando, mas eu seria dessas que não ia aplicar, porque o que vão pensar, o que vão achar, né? Então, aqui, no Devagar, eu tenho são textos de várias épocas diferentes, né? Eu comecei a escrever mesmo, cara, estava numa fase, assim, super vazia da minha vida, assim, aquela fase que você pensa, nossa, para que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? E eu pensei, cara, preciso de alguma coisa diferente, né? Preciso de uma coisa para jogar para fora, para, né, desabafar, né? E veio a literatura. Eu fui para a Estação das Letras. Com a maravilhosa Suzana. Suzana Vargas, Ninfa Parreiras. Várias vezes. E Ninfa Parreiras é minha mestra, é uma pessoa que eu admiro demais e uma pessoa que eu sigo, eu acompanho, que é genial, uma pessoa incrível e que me ajudou muito nesse caminhar, né? Eu comecei a escrever com ela e eu digo para ela que se eu soubesse que o curso dela era uma oficina, que eu teria que escrever e apresentar os meus textos, eu nunca teria entrado. Então... Mas isso você falou no início, agora o discurso é outro, né? Então, eu na época, né, que eu entrei no curso da Ninfa, eu era muito mais tímida do que eu sou hoje. E quando eu ia ler os textos, eu tremia, minha voz tremia, eu quase chorava lendo Que revolução, Luciana. Pois é. Essa história é a história de uma menina que está tá numa prova de português. Exatamente. Mostra de novo, com ela calma tá... aí, pro cinegrafista chegar, porque é bem bonita a sua capa. Então, ela tem uma continuação. Mostra. Ela tem uma brincadeira com a bicicleta, que aparece bastante no livro. Olha a tremedeira, gente. Mas olha só, o dia que você parar de tremer assim, você não vai escrever tão bem. Pois é, tem né? que ter isso, tem que ter uma tremedeira, tem que ter um frio na barriga, tem que ter uma intensidade, tem que ter um choro numa hora que todo mundo fala assim, caramba, tu tá chorando por quê? Sabe? Aquela coisa de Clarice Lispector, não tira o que você acha que é defeito, que desorganiza a pessoa. Deixa você organizadinha assim. E essa menina, então, tem muita coisa em comum com você. Muita coisa em comum. E assim, foram vários... Eu gosto muito de escrever contos e mini-contos. E foram contos e mini-contos desde 2009 até o ano passado, que foi quando eu lancei o livro. Então, é uma colcha, né, de retalhos a história se dá na prova de português, que é uma coisa que acontece muito, acho que com todo mundo. A gente está assistindo uma aula e aí, não sei se acontece muito com muita gente, mas assim, comigo acontece bastante. Estou assistindo a aula e de repente a professora fala alguma coisa que me lembra outra, e aí eu penso naquela coisa que me lembra outra, que me lembra outra. Você sai dali. Né? Exatamente. E aí, daqui a pouco, meu Deus, a aula, né? E aqui acontece na prova, né? Ela está fazendo uma prova de figuras de linguagem, ao que parece, né? Não fica tão claro assim. E ela vai... É como se fosse uma... escreva um texto com dando exemplo da figura tal. É o que eu imagino, né, que ela esteja fazendo pela costura da história, né? Então, ela escreve um texto, eu faço uma diferenciação de quando ela está escrevendo o texto e quando ela está pensando, né? Ela está aqui escrevendo o texto, a letrinha dela, né? E o resto do livro é assim, com a... Vira lá. Isso. Assim. Aí ela está pensando, né? Então, quando são imagens assim, né? Figuras que ela está pensando, e quando ela está escrevendo, é a carinha dela, é isso? Quando ela está escrevendo, tem ela.
Tem né? a carinha, Uma cena Sim, e sim. tem a letra cursiva. Sim, legal. E quando não, é aquela fonte, né? Quer dizer, são recursos que vão sendo utilizados para tornar a leitura mais clara e também mais gostosa. Exatamente. E aí, as ilustrações eu fiz de uma forma que lembrasse coisas também que eu fazia quando era adolescente. Ficar rabiscando o caderno aqui e ali. Aí o caderno ficava todo desenhado, né? Não importa qual é a matéria, mas tem Mas pelo desenho. menos você sabia desenhar. Eu ficava só na estrelinha e no coração, porque até hoje eu só sei fazer uma casa, assim. Se eu fizer e mostrar pra você e não falar que fui eu falo assim, quantos anos tem essa criança aqui? Você vai falar assim, uns 5, por aí. Porque eu desenho muito mal, gente. Desenho muito mal. Eu assim, separei uma parte do livro que fala mais das figuras, assim, só para dar uma ideia. Que a professora pega a personagem devaneando, assim, né? Então, ela grita, Lúcia Marra! O nome da personagem é Lúcia Marra. Lúcia Marra, pensando na morte da bezerra, menina? O tempo está passando e sua prova ainda está com 4 questões em branco. Nem seu nome você colocou no papel. É bom lembrar, prova sem nome é 0. Nem me deu o trabalho de ler. Turma, faltam 20 minutos. Vamos lá, a prova está fácil para quem estudou. Nossa, estou viajando nessa prova de português. Essas tais figuras de linguagem são de delirar. Começando pelos nomes perífrase, zeugma, prosopopeia, anacoluto. Cada palavrão me amarro. Acho que a esquisitice me atrai. Quem inventou isso tudo devia ser muito pirado. Tá decidido. Quero ser inventora. Será que existe essa profissão? Bem, o que importa é que os inventores existem. Já pensou ter ideias para viver? Que trabalho legal! E aí ela vai. Que tem tudo a ver com você, que você criou a história. Não é isso? Mas o que eu achei interessante, Tânia, no livro dela é que é um discurso... Parecia que estava ouvindo os professores mesmo, né? Menino, parece que é a mesma escola. Parece não. Durante muitos anos, né, a gente luta para ser uma escola diferente. E, por um outro lado, uma menina rica, criativa, que tem ali... mesmo numa prova, um tremendo incentivo para construir tantos saberes que devem ficar aí no meio do caminho porque tem que cumprir, tem que botar um nome, isso é mais importante. Eu acho que o papel, né, do professor é ter realmente esse olhar diferenciado, né, assim, esse olhar que, não é, lógico que não vai olhar diferente 400 e tantos alunos, mas assim, ter a possibilidade de olhar e realmente reconhecer aquele aluno, né? Porque ninguém tem um aprendizado igual, ninguém pode ser, não é homogêneo, né? Você não pode dar uma coisa que seja homogênea. Nas avaliações, elas são homogêneas, não tem jeito, as grandes avaliações tem que ter, né, notas de corte e tal. Mas assim, você saber com quem você está lidando, qual é o aluno, qual é a peculiaridade, qual é a particularidade que ele tem, isso tudo tem que envolver uma autoavaliação, quer dizer, não só do professor com relação ao aluno, mas com o aluno em relação a ele mesmo. Sim, é disso que a gente está falando em relação a diabetes, por exemplo. Porque assim, ele tem que se reconhecer para que ele se valorize. E isso é que é bacana, né? Quando essa criança consegue se inserir através da própria valorização e o professor consegue descobrir esse talento ali. Né? Porque às vezes você passa por tantos, você perde esse frescor, né? Esse olhar, né? Mas o professor também cansa, o professor é humano, exato, lógico, né? Não mas para cobrar perfeição de jeito nenhum. Mas uma coisa que eu acho importante que o livro de vocês duas deixa esse recado do acolhimento. Isso. Do acolhimento da pessoa para com ela, do professor para com a turma, da turma para com aquele aluno que está ali divagando, que está com um problema de saúde. Sim. Então, acho que a gente está falando de acolhimento, né? De afeto. Afeto. Falar dos diferentes tipos de aprendizado, mas também do afeto, né? Do respeito. Né? Como a gente consegue essa conquista? Eu tenho uma professora que ela tem uma fala muito criativa e muito legítima, que é: a criança ela não vai para a escola para socializar.
socializar, ela socializa no clube, ela socializa em outros lugares, ela vai para a escola para aprender também, porque às vezes, isso eu estou falando em relação até à inclusão de alunos com deficiência. O aluno tem deficiência ou tem um transtorno, aí ele está aqui só socializando, é só isso que importa, não vamos nos preocupar com o que ele tem que aprender, não, a gente tem que se preocupar com o que ele vai aprender. Então, é importante nesse sentido, porque foi o que eu falei, na prova ali, tinha o devagar dela poderia gerar conteúdo, eu acho que poderia gerar uma aula, né, no meio da prova, como a questão também da diabetes. Vamos conhecer, né, porque a gente está na escola, não é por um saber que morre na escola, é por um saber que vai ser aplicado no mundo. Esse é o sentido, essa é a razão da escola. Então, parabéns pelas obras. Vamos continuar falando. Agora eu quero que você mostre a sua, Tânia. Que não foi você que escreveu. Não, mas que é um querido, né? O André Neves é um escritor e ilustrador maravilhoso. O Bax é uma das obras, eu considero uma obra-prima, né? E assim, não só eu, né? Mas as pessoas que leram e que conseguiram entender, né, a suavidade, as cores e a beleza, porque ele traz para dentro da África, uma África da savana, né, a possibilidade de sonho dessa menina que nasceu num lugar que não era possibilitado sonhar, né, que não existia essa possibilidade, porque era tão rígida, a vida era tão monótona e difícil mesmo, né? Porque numa savana você não tem variedade, mas ela conseguia, através do que ela vislumbrava, né? Das chuvas de flores e das próprias cores que ele coloca. E ninguém acredita que ela exista. tenha visto. E aí é a história do bullying, né? Mais ou menos camuflado aí, né? Por que ela cria tanto num lugar que ninguém cria? Então, o que ela tem de especial? O que existe essa possibilidade? E aí... Vira mais um pouquinho o livro assim pra frente, sim. Tânia. Isso. Sim. Isso, tá dando reflexo, Tá. E aí, a possibilidade dela, do afeto da mãe, que isso é muito importante hoje em dia, né? O afeto da família, a família sendo reconhecida, não a família tradicional, mas a família como uma questão do afeto, do amor, do carinho. Se você não se envolver, não rola. Isso, Que exatamente. é a máxima do nosso programa. E aí a mãe, né, tirando esse estigma, não, porque ela é sonhadora, porque ela não... isso aí é mentira, isso aí todo mundo ria dela, e ela se sentia mal com isso. E aí, a partir disso... E a mãe não acolhia. Não, por isso que ela tá tão cheirosa, ela pensa em chuva de flores aqui num lugar que nem chuva tem, mas pouca chuva tem, mas ela consegue pensar. Então, assim, esse sonho, o que nós temos o direito, né? Então, isso é uma linguagem universal, porque o sonho é universal. Quando morre o sonho, você... inerente não consegue, à nossa condição. Exatamente, você não consegue ter o brilho no olhar, você não consegue passar para o outro aquilo que você está fazendo, e aí morre aquilo. E aí a possibilidade dela sonhar faz com que ela ilustração também viaje, maravilhosa, né, o mundo. E as crianças fizeram isso já tem algum tempo, e elas reproduziram essa imagem aqui e colocaram a chuva de flores, e aí com botões. E colocamos a frase, né, uma das frases, um dos trechos do livro, e entregamos, a diretora conseguiu entregar ao próprio André Neves, né? Então foi muito bacana, através de uma fliste, né, da Feira Literária de Santa Teresa. A gente conseguiu entregar o livro, o quadro ao André Neves. Então foi muito lindo, porque ele adorou e tal. Mas é mais bonito ainda você ver que as crianças que chegam ao 6º ano, né? Isso eu faço com 6º e até com 7º ano. Isso não tem muito assim o estigma. Isso é para 6º, isso é para 7º, isso é para 4º. Claro. Né? Porque vida e sonho você pode colocar em qualquer lugar. História, você coloca em qualquer lugar. Isso do Rima, as pessoas falam, eu ia comprar, mas é para criança. Eu falo, não é para qualquer criança exatamente. de qualquer idade. E até, né, para a pessoa a possibilidade de se rever ali, né? Quer dizer, poxa, se pode sonhar, por que eu também, com mais idade, eu também não posso? O reconhecimento, né? Nas páginas do livro. E as crianças têm muito essa situação, né? Porque é de comunidade, aí vem com aquele estigma que não consegue, porque é de escola pública, não vai conseguir, né? Então, sim, consegue sim, né? É só a gente acreditar na gente, né? No potencial que a gente tem. E as crianças conseguem participar ler muito. ativamente como cidadão por uma sociedade melhor. Né? E eles têm...
E engajar. assim, você Na vê a leveza, coletividade. né? E você vê a leveza. A chuva de flores é assim, coisa mais linda que existe, né? Da Nossa, ilustração. nossa. E essa chuva de flores pode ser de qualquer forma. Essa chuva, ela pode vir através de papel, né? Que você vai montar a flor, pode vir através de botão, pode vir através do que você quiser, né? Transformar aquilo num sonho teu, em uma realidade, né? Para que você se reconheça no teu sonho. Então é a possibilidade de sonhar. Isso pode ser na África, isso pode ser no Brasil, em qualquer realidade diferente. E as cores trazem essa vida. E trazem essa vida, às vezes, para uma comunidade que está vivendo violência, que dia a dia é essa situação. Mas você, como professor, você tem que ter o objetivo de atingir, né? De fazer com que aquele pouquinho, né, seja muito, que seja transformado e que as crianças consigam ler e ver e trazer, né, novidade. Olha, eu vou doar hoje esse livro, eu só vou emprestar. Bota aí, é para emprestar. Né? Então é bacana Alimentar a alma, alimentar o a alma. espírito. Isso aí. É Gente, isso que eu acho muitíssimo obrigada pela participação no programa. Parabéns, Tânia, pelo trabalho. Tânia chega a ficar com o olho assim, mas é mesmo. brilhando, já Amo, emocionada. Amo mesmo. Parabéns pela obra. Parabéns você também, Obrigada, Juliana. obrigada Voltem pelo espaço. sempre. O espaço é de vocês. Vamos falar de coisas interessantes e ricas. Isso que é importante. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Era uma vez um casal de ursos polares que estavam em cima de um enorme bloco de gelo chamado iceberg quando ouviram um terrível e assustador crack. E o bloco de gelo começou a se deslocar rapidamente em direção ao mar aberto. O urso ficou desesperado. E agora, o que faremos? A ursa virou para ele e disse: só tem um jeito. Precisamos de mergulhar e nadar de volta até a margem. O urso, sem ideia, fez o que a ursa mandou e começaram a nadar. No início foi até fácil, mas com o tempo, o frio, a dor e a fome foi tornando aquela travessia cada vez mais difícil. No meio do caminho, o urso decidiu rezar para Nanook, o deus dos ursos polares. Oh, Nanook, por favor, nos salve! Nanook, por saber que o Senhor vai nos salvar, é que eu peço licença para descansar um pouquinho. E parando para descansar, no meio do mar aberto, o urso começou a afundar. A ursa não perdeu tempo. Puxou o marido pelo pescoço, olhou no fundo do olho desse e disse: Você tá doido? Por que é que você parou de nadar? E ele disse: porque eu rezei para Nanook, o deus dos ursos polares. Ela, olhando no fundo dos olhos do urso, disse: reze, reze, mas faça a sua parte.